E aí pessoal, aqui é o Murilo do canal Domínio do Duque e hoje nós vamos falar sobre a mais nova palavra reservada do Java, né? Que é a palavra when. Então, indo direto ao assunto, a palavra reservada when, ela só é reservada no contexto do switch, ou seja, dentro de um switch. Ela nos permite evitar condicionais if dentro do switch. Ao invés disso, né, nós podemos mover a lógica condicional para o case label. Mas como você deve ter visto no título do vídeo, esse vídeo não é só sobre a palavra reservada when, e sim sobre o switch, né, que é o contexto no qual ele está inserido. Então, eu vou mostrar aqui um breve histórico do switch e de como ele evoluiu dentro da linguagem Java. Começando, né, pelo switch statement, né, que é a declaração switch, né? O switch normal, comum, que todos nós conhecemos, é o switch clássico, né? Aqui, essa imagem, nós temos um exemplo, né? Que mostra dentro de um enum, ele seleciona, né? De acordo com o case, e perceba que após cada seleção é necessário escrever a palavra break, porque senão o switch continua nos cases abaixo. Então, é uma forma de condicional, né, para várias opções. Após muitos anos, né, de utilização do switch statement, até mesmo muitos recomendam não usá-lo, né, no Java 14 foi introduzido o switch expression, ou expressão switch. Então, o que isso significa? Por que ele é uma expressão? Bom, ele é uma expressão porque ele pode ser retornado e pode até mesmo ser passado como parâmetro em um método. Então, ele pode ser atribuído a uma variável também. Claro, não é o switch em si que é atribuído à variável, sim o case que ele retorna. Por exemplo, esse switch aqui, ele faz o mesmo que o switch mostrado anteriormente. Perceba que não tem a palavra reservada break aqui, porque ele utiliza na sua sintaxe essa sintaxe de flash aqui, no lugar dos dois pontos. Então, ele só executa esse case e retorna esse valor, que por sua vez está sendo retornado aqui. Então, ele não usa a palavra reservada break, mas assim como o switch statement original, que eu esqueci de mencionar, ele também só aceita, ele só seleciona a partir de tipos enum, string e inteiros. Nesse caso aqui, esse método está dentro de um enum, então isso aqui é um enum. Então, a utilização do switch até esse momento do Java era bem restrita, porque ele só selecionava em cima de enums, strings e números inteiros, ou seja, constantes. Isso mudou no Java 21, porque eles trouxeram algo chamado pattern matching, né, que é uma espécie de reconhecimento de padrões. O switch ficou mais flexível. Ele pode selecionar baseado no tipo do objeto e em seus atributos. Ele aceita qualquer tipo de objeto nos case labels. E essa mudança de pattern matching, ela vale tanto para o switch expression como para o switch statement, que é aquele clássicozão. Então, é nesse contexto que a palavra reservada when surgiu. Agora nós vamos ver na prática como é que seria o uso dessa palavra. Vou trocar aqui para o meu ambiente de desenvolvimento. E nós temos aqui um exemplo de utilização do switch e da palavra reservada when.
Bom, vamos imaginar que nós temos aqui uma aplicação que eu quero, na minha aplicação, um método que retorne os valores que um comerciante, né, no seu sistema de frente de caixa, ele paga referente às taxas de cartões de crédito e débito. Então, nesse caso, eu tenho que iterar sobre uma lista de vendas. E aí, o switch ele vai ajudar aqui a, a mudar o comportamento, né, o cálculo que eu preciso fazer de acordo com o valor retornado por um método que eu vou mostrar aqui. Então eu vou começar. Vou definir uma variável chamada taxa em decimal, que é o que eu quero trabalhar. Eu vou fazer ela receber um switch. Esse switch vai ser sobre o percentual de taxa da venda que está sendo iterada no momento. Então, esse switch é uma expressão. Eu estou atribuindo o seletor a uma variável. Por ele ser uma expressão, eu tenho que colocar ponto e vírgula aqui. Bem, então vamos para o primeiro caso, né? Essa venda, ela está vindo do banco de dados, certo? Então é possível, porque essa coluna no banco de dados ela é nulável, que o percentual de taxa seja nulo. Então eu posso tratar isso aqui mesmo no switch. Case null, o que eu vou fazer? Vou chamar um método que calcula baseado numa taxa definida, atual. Ela não leva em conta o momento em que a venda foi feita. Não é um dado histórico do banco. E sim um dado atual, simplesmente para mostrar alguma coisa. Então esse é o tratamento de nulo que eu quero fazer. Mas cada um tem a sua lógica de negócio, né, para tratar. Mas o ponto aqui é mostrar que é possível, com o switch, tratar valores nulos, né? Então, agora vamos passar para os objetos que eu espero receber do get percentual taxas. Se eu passar o mouse aqui, eu vou ver que esse método aqui, ele retorna um big decimal. Então é isso que eu espero receber, né? Vou chamar esse big decimal de dec, de decimal. Aí eu preciso fazer uma certa validação, que é a seguinte: eu quero saber se o comerciante ele absorveu a taxa ou se ele repassou a taxa para o cliente. Se ele repassou a taxa para o cliente, então ela não vai entrar aqui, né, nessa contagem. Agora, se o comerciante ele pagou a taxa no lugar do cliente, então eu quero que entre na minha conta. Como é que eu faria isso? Bom, eu espero um big décimo, eu recebi. Então eu posso abrir chaves aqui, né, para ser o meu caso. E o que eu faria? Eu faria um if. Eu tenho aqui um objeto que vai validar isso para mim. E se isso aqui for verdade, eu vou fazer uma coisa, né? Que é
retornar esse decimal. Ele é válido, ele está certinho do jeito que eu queria. Perceba que como a gente está dentro de um switch, e esse switch ele tem mais de uma linha, né, mais de uma expressão, a gente precisa dizer que a gente quer retornar esse valor. Como é que a gente faz isso no switch? Usando outra palavra reservada, que é yield. Como se fosse um return. Isso daqui. Então, ok. Eu tenho uma validação. Tem um if aqui dentro. Não está tão ruim. Mas será que tem uma forma melhor de fazer isso? Então, no Java 21, né, eles trouxeram essa nova palavra reservada, que é o when. A gente pode substituir esse if pelo when. De forma bem natural. Por exemplo, isso aqui é o que eu quero retornar caso aquela condição seja verdadeira. Então eu faço case big decimal dec when, ou seja, quando desconto cobriu a taxa igual a true, eu poderia escrever assim, aí ele retorna o próprio dec. Isso aqui é válido. Então perceba que a gente moveu a lógica para cá, junto com o case. Como se fosse um if, isso daqui. Esse método aqui ele retorna um booleano, né? Então eu não preciso fazer igual true, só deixar assim que se for true ele vai avançar para cá. Aí beleza. E caso não seja, né? Caso o desconto não tenha coberto a taxa, então eu vou fazer o próximo case. Case big decimal dec também é só um nome. Fazer o when. Eu vou negar esse método, né? Ou seja, se isso aqui for falso, faça outra coisa, que é tratar esse valor para que ele seja o que eu quero, né? E para isso eu tenho um método que vai tratar esse valor. Vou quebrar aqui a linha para ficar mais fácil de ver. Esse método ele vai pegar o valor do desconto e o valor total. E vai fazer um cálculo lá. Aí, é isso que vai ser retornado. Bom, aparentemente está tudo certo, mas não está, né? Então vamos ver o que é que diz aqui. Ele diz que a expressão switch tem que ter um case def full. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: você pergunta, é nulo? É nulo. É um big decimal que satisfaz essa condição aqui? Faça isso. É um big decimal que satisfaz essa condição aqui? Faça isso. Mas e se não satisfizer essas condições, né? Tem que ter uma saída. Então, na verdade, se a gente for prestar bem atenção, quando eu pergunto aqui em cima, né? Aqui, se é verdadeiro, então é lógico que só vai chegar até esse case aqui se for falso. Então eu não preciso dessa verificação aqui. Eu posso apagar esse when, porque esse case só vai ser executado se esse aqui em cima for falso. Então eu tenho essa certeza, né? Então eu posso deixar assim. E agora
o código compila. É válido. Então, esse aqui é um exemplo de utilização da palavra reservada when, né, e das expressões switch. Então, basicamente, né, era essa a ideia do vídeo. Antes de terminar, vou só mostrar uma coisinha. Vai ser numa versão futura do Java, né? Mas no futuro, vai ser possível fazer uma coisa parecida com isso aqui, ó. Case throws runtime exception R, ou seja, qual for a letra, né? Tratar exceção. No futuro, vai ser possível tratar exceções usando expressões switch. E também vai ser possível utilizar a palavra reservada when para fazer verificações a mais.